Olá, olá, olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esse aqui é o terceiro episódio do nosso podcast, do meu podcast aqui, que eu tô falando, né? É mais pra gente discutir um pouco sobre as novidades, assuntos que estão acontecendo atualmente, sobre na sociedade e focando um pouquinho também na questão de saúde mental. Não estou falando aqui como psicólogo, estou falando com uma pessoa normal. Falando que é uma pessoa normal, mas eu acho, mas de qualquer maneira, como a psicologia faz grande parte aí da minha vida, seja nas minhas reflexões, seja na questão do meu trabalho também, sempre trago, né, sempre vou pensar as coisas de uma certa maneira trazendo a psicologia. Esse podcast, uma da primeira coisa que nós começamos a fazer aí é tentar trazer como a psicologia muda a vida das pessoas. Qual é o intuito disso, né? O intuito é para pessoas que estejam aí buscando, sofrem com alguma coisa, seja qualquer transtorno que seja, elas entenderem que a psicologia, fazer uma psicoterapia, buscar uma ajuda e tudo mais, pode ajudá-las, né, a trabalhar com isso, a melhorar, ao mesmo tempo a ajudar as pessoas que às vezes estão querendo fazer uma faculdade de psicologia, querendo seguir essa carreira, essa profissão, de entender por que pode ser bacana para elas, como a psicologia pode ser interessante. Então, eu gosto de reunir, a ideia é reunir realmente o que as pessoas, como a psicologia mudou a vida das pessoas, seja como paciente, seja como profissional, e colocar aqui e discutir com vocês. Então, essa é a terceira vez que eu estou fazendo isso, né, já que é o terceiro episódio, e eu até convido vocês, caso você tenha uma história interessante para compartilhar sobre psicologia, pode ser, pessoas às vezes escrevem uma coisinha um pouco maior, coisas menores e tal. Se tiver alguma coisa interessante para compartilhar a respeito da psicologia e a sua vida, seja você como paciente, seja você como profissional ou estudante de psicologia, compartilhe aqui que eu vou postar, que eu vou comentar aqui o que você escreveu, para a gente poder divulgar mais sobre a psicologia e as pessoas, quem sabe, se ajudarem mais com isso também, tá? A gente conseguir desmistificar mais a psicologia e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Deixa eu tirar aqui só para ter luz. Se você tiver interesse disso, tem um link na descrição desse vídeo, tem lá de como a psicoterapia ou a psicologia transformou a sua vida, tá? Você pode participar lá, vai ter um formulário, você preenche e participa aqui. Pode ser anônimo também, tá? É importante falar. A primeira participação aqui é da Nayara, e a Nayara escreveu de maneira bem simples. Ela transformou a minha vida simplesmente por eu ser apaixonada pela profissão que escolhi. Não é só porque eu faço terapia, mas também por notar a evolução das pessoas através dela. Então isso é muito bacana, né? Muito obrigado aí, Nayara, por ter compartilhado essa ideia, né, de dar essa questão, né, esse fato que a psicologia ajuda na transformação, a evolução das pessoas quando elas entram num processo psicoterápico aí, de terapia, é muito bom mesmo. Isso constrói nós como seres humanos, porque todos nós queremos ter um sentido na vida, né? Queremos ter uma missão, queremos trazer algum significado aí para nossa vida. E ajudar o outro é uma ótima maneira de você trazer um significado. E através da psicologia isso é muito bom, porque a psicologia é uma coisa, digamos, que você consegue transformar muito com pouco, né? Com pouco que você faz ali, que você faz algumas intervenções, que você dá às vezes o espaço para escuta ali daquele paciente, ele conseguir elaborar o que está acontecendo com ele, aquilo já ajuda a transformar muito a vida dele. Só, tá. A outra recado, foram 3 pessoas que mandaram. A Vanessa, ela escreve: sempre foi um sonho cursar psicologia, já estava cansada vivendo num relacionamento abusivo e eu me permitia ser maltratada porque eu achava que era certo. Foi dentro do curso de psicologia que entendi que todos nós temos essa nossa subjetividade e que todos nós temos a oportunidade de ser feliz e não podemos jamais tirar o direito do outro de ser feliz. Entendi que estava sendo manipulada e maltratada, enfim, pensei em como posso ser uma psicóloga se me permito viver isso. Como vou ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo se nem eu sair disso. Em 2018 eu dei um basta em tudo e hoje sou uma pessoa feliz de verdade e me formo em 2022. Ó, que bom. Parabéns aí por você ter conseguido isso, né? Superar essa questão na sua vida. Você vê, então são várias coisas aí, né? Tem a questão da psicologia, de você estar cursando, de você ver o sentido da psicologia, das pessoas, né? De como as pessoas deveriam comportar e se respeitarem, digamos assim, para uma sociedade melhor. A psicologia te ajudou a ver isso e ver que, poxa, calma aí, tem alguma coisa muito errada aí na minha vida, isso não é legal,
preciso pôr um fim nisso, ao mesmo tempo que a questão da profissão, de você imaginar você ajudando outras mulheres, ajudando outras pessoas, você viu, poxa, eu preciso colocar em prática o que eu aprendi, até mesmo para ter como experiência. Então, isso com certeza vai ser muito rico para você quando você for trabalhar com outras mulheres que passam por isso, em homens também, mas enfim, pessoas que passam por isso, e você tendo essa experiência também pessoal, você tendo superado realmente essa experiência, eu acho que é muito válido, vai te trazer uma bagagem interessante. Então, bacana. Então, a psicologia transformou a sua vida de várias maneiras, tanto na questão profissional, fez você aí, se vai se formar nisso e vai ajudar outras pessoas, como também na sua vida pessoal. Isso é muito interessante. E o último de hoje aqui é do Isaac. Aí ele fala, transformou na questão de como eu funciono, algumas coisas que me causam ansiedade principalmente, mas também me faz refletir porque sou tão intolerante a frustrações. Bom, isso é interessante na questão de você perceber como você funciona, né? A psicologia, ela, independente da abordagem psicológica, um dos objetivos assim que muitas pessoas buscam é realmente entender o seu funcionamento, entender por que eu funciono como eu funciono, né? O que aconteceu na minha história de vida, o que acontece na minha vida, o que eu faço que mantém, que faz eu continuar, me mantém com os meus problemas, gerar os meus problemas e que me mantém nos meus problemas. Então, como você coloca aqui, coisas que te causam ansiedade, principalmente você entender esse funcionamento, é um primeiro passo para você mudar, para você saber o que você pode fazer para mudar isso e para melhorar isso. E também refletir porque você é tão intolerante às frustrações. Isso é muito importante. Volta naquilo. A primeira coisa para mudança é você perceber o que acontece e por que isso acontece. Depois que você percebe isso, você consegue pensar em estratégias para lidar com isso. Então, muito bom que a psicologia te ajudou nesse processo. Bom, essas são as mensagens. Lembrando, se você quiser participar aqui com a sua mensagem de como a psicologia mudou a sua vida, tá? Uma vez por mês eu faço esse podcast aqui. Depois eu até coloco o clipe dessa parte também. Então, se você quiser participar desse quadro aqui, como a psicologia transformou a sua vida, seja você como paciente, seja você como psicoterapeuta, como estudante de psicologia, na descrição desse vídeo tem lá um formulário para você preencher, poder mandar aqui e eu poder comentar aqui. Lembrando que você pode mandar anônimo, tá? Não tem problema algum, certo? Vamos lá. A próxima coisa seria responder comentários do podcast anterior, mas não tivemos nenhum comentário, porque eu até mudei o podcast para outro canal. Então aí nós não temos nenhum comentário. Ver se no próximo a gente encontra algum comentário para a gente ler aqui. E agora vamos falar sobre algumas pesquisas que eu achei interessante e uma coisa que aconteceu recentemente que eu acho interessante falar sobre saúde mental. A primeira pesquisa, tá, que eu acho interessante, lá uma nova pesquisa que saiu. Aí, se você não sabe, você não está acompanhando, estão tendo algumas pesquisas, assim como o caso da maconha, né? E o canabidiol e tudo mais pode ajudar algumas pessoas com alguns transtornos que ela tem, seja questão psicológica, seja questão fisiológica também, né? Do corpo e tudo mais. Existem alguns estudos falando que as drogas psicodélicas também podem funcionar muito bem, principalmente com transtornos mentais. A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu sei que algumas pessoas elas defendem a questão dessa questão da droga, mas com o sentido, então isso é um motivo para a legalização da droga, né? São coisas totalmente diferentes, né? Você utilizar uma substância ali daquela droga para poder transformar aquilo em medicação, para usar e tal, é bem diferente de você liberar o uso da droga para as pessoas. São coisas bem diferentes. Eu sei que alguns grupos, né, tentam incentivar. Opa, vamos aproveitar isso então para liberar as drogas. Tal. Isso são outros problemas, são outras coisas. E nem cabe, né, a gente nem tá falando sobre isso, se seria legal fazer isso, né? Eventualmente a gente pode comentar sobre isso num podcast futuro, sei lá e tal. A ideia é até trazer pessoas pra a gente fazer em pares, assim, né? Mas, enfim. Então, quem sabe no futuro. Mas, enfim. Então, tem algumas pesquisas sobre isso dos alucinógenos e são coisas muito interessantes. Principalmente no TEPT, falam que ajuda bastante. E aí, teve uma pesquisa nova que saiu, que eu vou até compartilhar aqui com vocês. Lembrando que todos os artigos que eu tô citando, que eu vou falar aqui, vocês vão poder encontrar na descrição, tá? Vocês vão poder encontrar na descrição.
Então, o primeiro artigo aí é esse daqui. E aí, lembrando assim, são artigos em inglês, mas você usando o Google Tradutor, como eu vou até mostrar aqui para você, você pode traduzir a página inteira, tá? Vou até colocar aqui, ó. Vai trazer a página inteira. Então aqui, coloco aqui no português, pronto, ó. Pesquisadores identificam uma droga semelhante a um psicodélico sem os efeitos colaterais alucinógicos. Olha que interessante, você vê, foi aqui publicado no Science Daily, esse daqui, 28 de abril de 2021, então realmente recente, né? Ao resumo, as drogas psicodélicas têm se mostrado promissoras no tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos, como depressão e transtorno do estresse pós-traumático. No entanto, devido aos seus efeitos colaterais alucinógenos, alguns pesquisadores estão tentando identificar drogas que possam oferecer os benefícios dos psicodélicos sem causar as alucinações. Então você vê, a questão de você trabalhar com uma droga, dos efeitos, você buscar os efeitos positivos que aquilo pode dar, sem ter os efeitos negativos. Então, né, essa é a ideia. Então, vamos liberar para todo mundo. Não é assim que funciona, tá? Os pesquisadores agora relatam que identificaram uma dessas drogas através do desenvolvimento de um sensor fluorescente codificado geneticamente chamado PsycLight, que pode rastrear o potencial alucinógeno. Então, olha que interessante. Isso aqui provavelmente vai ajudar muitas pessoas. As drogas psicodélicas têm se mostrado promissoras no tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos, como depressão, transtorno. Começa a mesma coisa, né? Efeitos, blá blá blá. Desenvolvimento de sensor, pode rastrear. Tá. Indicando quando um composto ativa o receptor de serotonina 2A. Os inibidores da recaptação de serotonina são usados há muito tempo para tratar depressão. Né? Muitos antidepressivos são através disso, né? Mas não sabemos muito sobre o seu mecanismo. É como uma caixa preta, disse o autor sênior Lin Tian, professor associado do Departamento de Bioquímica e Molecular Medicina, de Bioquímica Molecular, deve ser Bioquímica e Medicina Molecular, na Escola de Medicina da Universidade da Califórnia. Deixa eu traduzir aqui, só para ver o que tá falando aqui direito. É isso mesmo. Tá. Daqui deve ser a cidade. Esse sensor nos permite obter imagens da dinâmica da serotonina em tempo real, quando os animais aprendem ou estão estressados e visualizar a interação entre o composto de interesse e o receptor em tempo real. O laboratório de Tian uniu forças com o laboratório de David E. Olson, professor assistente do departamento de química da UC Davis, cujo laboratório se concentra na descoberta de medicamentos. Esse artigo foi um esforço excepcionalmente colaborativo de Olson, autor do estudo. O laboratório está realmente interessado no receptor de serotonina 2A, que é alvo de drogas psicodélicas e antipsicóticos clássicos. O laboratório de Lin é líder no desenvolvimento de sensores de neuromoduladores como a serotonina. Simplesmente faz todo sentido resolvermos esse problema juntos. Os especialistas acreditam que um dos benefícios do uso de drogas psicodélicas em relação às drogas existentes é que elas parecem promover a plasticidade neural, essencialmente permitindo que o cérebro se religue. Interessante. Se for comprovadamente eficaz, essa abordagem pode levar a um medicamento que atue em uma dose única ou em pequeno número de doses, em vez de ter que ser tomado indefinitivamente. Olha que coisa interessante. Seria assim, uma revolução. É uma revolução total na questão aí do uso de medicamentos para tratamentos aí, psiquiátricos, né? Seja ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, como fala. Claro que quando a gente pensa nas coisas mais conspiratórias, assim, quando a gente fala de laboratórios de medicamento, a gente poderia falar assim, mas isso, eles nunca vão deixar isso passar e tudo mais. E como coloca aqui, né? Poderia ser trabalhar com uma dose única ou em pequeno número de doses, em vez de ser tomado indefinitivamente. Como, por exemplo, depressivo que muitas pessoas tomam por bastante tempo, né? No mínimo aí 2 anos, elas acabam tendo que tomar aquilo até depois começar a fazer o desmame. E tem pessoas que tomam para sempre. Então, tipo, a dependência da pessoa, a gente, como eu falo, entrar nesse lado mais conspiratório, assim, a dependência da pessoa no uso de medicamentos pode ser interessante para a indústria farmacêutica, né? A pessoa ficar tomando para sempre.
isso daqui que a pessoa tome uma dose só, né? Um pequeno número de doses talvez não seja interessante, mas para as pessoas seriam excelente, né? Eu acho que conforme a gente vai indo, talvez a gente consiga isso sim. Mas uma coisa que os pesquisadores não sabem é se os pacientes seriam capazes de obter todos os benefícios da plasticidade neural sem passar pela viagem psicodélica, que é parte do tratamento. No artigo, os pesquisadores relatam que usaram o Psyclite para identificar um composto chamado isso aqui é muita coisa técnica para a gente, né? Uma molécula não estudada anteriormente que tem o potencial de agir em vias benéficas no cérebro sem efeitos alucinógenos. Um dos problemas com as terapias psicodélicas é que elas exigem orientação e supervisão de uma equipe médica. Diz Olsen, uma droga que não causa alucinações pode ser tomada em casa. Então, assim, só para você entender, já existem tratamentos que usam realmente as drogas psicodélicas para realizar, para melhorar essas questões de transtorno de estresse pós-traumático e tal. Mas são feitas em doses bem pequenas e tem que ter esse acompanhamento de uma equipe médica e tudo mais por conta disso, né? Porque vai ter os efeitos alucinógenos e tudo mais. Agora, então esse é um grande problema. Não tem como a pessoa levar para casa, tomar e tudo mais. Agora, realizando isso, tirando essa questão do efeito psicodélico, cara, isso é alucinógeno, né? Alucinógeno, isso é importantíssimo, isso é uma coisa incrível que a pessoa vai melhorar muito e vai poder tomar em casa. O receptor de serotonina 2A, também conhecido como blá blá blá, pertence a uma classe de receptores denominados receptores acoplados à proteína G. Mais de um terço de todos os medicamentos aprovados pela FDA, que é tipo a Anvisa aqui, só que nos Estados Unidos, né? Tem como alvo o GPCRs. Portanto, essa tecnologia de sensor tem amplas implicações para o desenvolvimento de medicamentos, disse Chan. Os mecanismos especiais de financiamento da Brain Initiative dos National Institutes of Health nos permitem adotar uma abordagem arriscada e radical para desenvolver essa tecnologia, que poderia abrir a porta para a descoberta de drogas melhores sem efeitos colaterais e o estudo de sinalização neuroquímica do cérebro. Olha que interessante esse artigo. Então é uma coisa que depois vocês podem dar uma olhada aí, tem até a referência aqui. Eu também coloquei na descrição o link para vocês poderem dar uma olhada, tá? E depois vocês podem abrir o artigo completo, né? Tudo mais. Isso aqui é só a história e depois tem o artigo se vocês quiserem dar uma olhada com o DOI dele e tudo mais. Então assim, olha que interessante isso, né? É uma coisa que ajudaria muitas pessoas, provavelmente não criaria assim uma dependência psicológica daquela droga, que muitas vezes um antidepressivo pode causar uma dependência psicológica da pessoa ficar presa achando que eu só melhorei por conta da droga, mesmo ela fazendo terapia, né? Só melhorei por conta da droga. Se eu parar de tomar, vai voltar tudo, eu não vou conseguir melhorar de novo, não conseguir manter a melhor e tal. Então isso seria, de certo modo, eliminado por muitas pessoas, porque seriam doses menores ou simplesmente uma dose única. E é um tipo de medicamento também que causa menos efeitos, tem um efeito muito bom, positivo. As pessoas que, já teve outros artigos que eu usei também, pesquisar, que falava isso, dos efeitos positivos desse tipo de psicodélicos, nesse tipo de transtornos. Então, cara, é um avanço assim muito bacana. E aí, tirando essa questão do efeito alucinógeno, não tem nem do que se falar, né? E aí volta nessa questão. O que a gente tem que tomar cuidado de algumas pessoas que vão defender igual defendem o negócio da maconha. Tipo, então tem que liberar a droga, não sei o que e tal. Não, gente, não é assim que funciona. Né? Se uma substância da droga, se um lado positivo da droga pode ser encontrado e pode ser utilizado, vamos tentar trabalhar para ser utilizado e sem os efeitos colaterais. Não é? E também o uso são em doses menores, é bem diferente aqui as coisas, tá? Então, até mesmo algumas pessoas que podem ter um preconceito também com isso, relaxa, tá? É só a ideia por trás, entender como isso pode ajudar a pessoa e tentar buscar maneiras de usar aquilo sem os efeitos negativos, tá? Então isso é muito interessante. A próxima pesquisa que eu quero falar aqui com vocês é essa daqui. É a poluição, tá? A exposição à poluição de crianças na infância aí, ligada a uma baixa saúde mental, uma saúde mental pobre na idade de 18 anos. Deixa eu ver a tradução aqui, para falar. Então, exposição infantil à poluição do ar é associada a problemas de saúde mental aos 18 anos. Então, olha que interessante isso, né? Pensando
atualmente, como as pessoas, o mundo, né, tá cada vez mais poluído, né, cidades, morar em cidades e tudo mais. Olha que interessante. Eu acho que até é bacana para pensar na diferença de gerações. É porque, por exemplo, a minha geração já não tinha tanta coisa assim de cidade, não tinha muita coisa que era terra e tudo mais. Geração anterior, né, dos meus pais, bem, era bem menos ainda na questão de poluição e tal. O pessoal mais novo não. O pessoal mais novo é muito mais exposto a tudo isso, porque já nasce na cidade, já cresce ali, né, naquele meio, então já vai mais cedo para centros também maiores, tipo São Paulo e tal. Então é uma coisa que isso também deve mostrar a diferença aí na questão de gerações, na questão de saúde mental. O fator de risco é equivalente à exposição ao chumbo, segundo estudo. A exposição infantil à poluição do ar, como óxidos de nitrogênio e partículas finas, é um fator de risco para doenças mentais aos 18 anos. É menos importante do que a história familiar, mas igual ao chumbo, de acordo com um novo estudo. A descoberta vem de um corte de 2.000 gêmeos nascidos na Inglaterra e nos países de Gales em 1994, 1995 e seguidos até a idade adulta. Um estudo de várias décadas com os jovens adultos que vivem no Reino Unido encontrou taxas mais altas de sintomas de doenças mentais entre aqueles expostos a níveis mais elevados de poluentes atmosféricos relacionados ao tráfego, particularmente óxidos de nitrogênio durante a infância e adolescência. Estudos anteriores identificaram uma ligação entre poluição do ar e o risco de transtornos mentais específicos, incluindo depressão e ansiedade. Mas este estudo analisou as mudanças na saúde mental que abrangem todas as formas de transtorno e sofrimento psicológico associado à exposição a poluentes atmosféricos relacionados ao tráfego. As descobertas que aparecerão em 28 de abril no JAMA Network Open revelam que quanto maior a exposição de indivíduo a óxidos de nitrogênio durante a infância e adolescência, maior será a probabilidade de ele apresentar quaisquer sinais de doença mental na transição para a idade adulta aos 18 anos, quando a maioria dos sintomas de saúde mental surgiram ou começam a surgir. Olha que interessante, só essas primeiras informações aqui, né? Já começa a fazer a gente pensar nisso, né? Quando se você tiver filhos e tudo mais, o que você puder fazer, o que você pudesse fazer para tipo distanciar o máximo aí o seu filho e tudo mais, para dar de ambientes assim que sejam mais poluentes, que sejam muito movimentados por carro, por caminhão, coisa nesse sentido, pode ser interessante ser trabalhado e de ser feito, né? Porque isso provavelmente vai influenciar na saúde mental, pelo menos através é o que estão falando. Mas como colocou lá, ainda a influência familiar é mais importante, né? A ligação entre a exposição à poluição do ar e os sintomas de doenças mentais em adultos jovens é modesta, de acordo com o primeiro autor do estudo. Aaron Rubin, um estudante de pós-graduação em psicologia clínica na Duke University, foi ele que falou, mas como as exposições prejudiciais são tão disseminadas em todo o mundo, os poluentes do ar externo podem contribuir significativamente para a carga global de doenças psiquiátricas. A Organização Mundial de Saúde atualmente estima que 9 entre 10 pessoas em todo o mundo estão expostas a altos níveis de poluentes atmosféricos. São emitidos durante a combustão de combustível fóssil em carros, caminhões, motores e por muitos fabricantes, descarte de lixo e processos industriais. Então, você vê que é interessante no sentido de, poxa, a doença mental já piora de todas as maneiras possíveis. Sejam na questão dos novos pais que estão surgindo, sejam na questão do mundo, da situação do mundo como está, né, na questão de desesperança que o mundo surge, seja na questão dos jovens não terem a noção que eles vivem, querendo ou não, melhores aí do que os avós, né, do que o pessoal anterior, e ter essa questão de ficar buscando problema em muitas coisas, e seja a questão da poluição também que está afetando a saúde mental. Então olha que interessante, mais uma coisa para nós nos preocuparmos aí, né? Nesse estudo, a poluição do ar, um neurotóxico, foi considerada um fator de risco mais fraco para doenças mentais do que outros riscos mais conhecidos, como histórico familiar de doença mental, mas tinha força igual ou outros neurotóxicos conhecidos
igual a outros neurotóxicos conhecidos para prejudicar a saúde mental, particularmente a exposição infantil ao chumbo. Então ele reforça aqui, né, que o histórico familiar, então se você tem um parente que tem depressão, que tem ansiedade, que tem outro transtorno bipolar, sei lá, qualquer outro transtorno mental aí, isso ainda é um fator muito maior, né, para se avaliar se você vai desenvolver um transtorno mental ou não, do que você está sendo exposto na questão da poluição. Mas, mesmo assim, é um fator que pode influenciar, como ele coloca aqui, parecido com a exposição infantil ao chumbo, que pelo jeito também pode causar problemas de saúde mental. Em um estudo anterior na mesma corte, Ellen Fisher, do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London, coautora e investigadora principal deste estudo, relacionou a exposição à poluição do ar na infância ao risco de experiências psicóticas na idade adulta jovem, levantando a preocupação de que poluentes do ar podem exacerbar o risco de psicose mais tarde na vida. Quando combinado com estudos que mostram o aumento de internações hospitalares por muitas doenças psiquiátricas durante dias de má qualidade do ar em países como China e Índia, o estudo atual se baseia em descobertas anteriores para revelar que a poluição do ar é provavelmente um fator de risco não específico para doenças mentais em grande escala, disse Fisher, que observou que as exacerbações do risco de doença mental podem aparecer de forma diferente em crianças diferentes. Os sujeitos desse estudo são um corte de 2.000 gêmeos nascidos na Inglaterra e no país de Gales em 1994 e 1995 e seguidos até a idade adulta. Eles participam regularmente de avaliações de saúde física e mental e fornecem informações sobre as comunidades maiores em que vivem. Então olha que interessante. Não vou ficar lendo tudo aqui porque daí já é um maior, né? Mas olha que interessante isso, né? Vou só ver aqui a parte final. Tá? Então, confirmamos a identificação de que é essencialmente um novo fator de risco para a maioria das principais formas de doença mental. Um é que é modificável, no qual podemos intervir no nível de comunidades inteiras, cidades ou mesmo país. No futuro, a equipe do estudo está interessada em aprender mais sobre os mecanismos biológicos que vinculam a exposição à poluição do ar no início da vida a um maior risco de doença mental na transição para a idade adulta. Evidências anteriores sugerem que a exposição a poluentes do ar pode levar à inflamação no cérebro e pode levar à dificuldade de regular pensamentos e emoções. Olha que interessante. Então, e tá falando evidências anteriores, né? Então, estudos talvez que mostrem essa questão. Os poluentes levam a uma inflamação que leva a uma dificuldade de regular pensamentos e emoções. E a gente aprende muito na terapia que quando a gente tem uma dificuldade realmente de regular os nossos pensamentos e as nossas emoções, isso causa, sim, isso piora, né, as nossas emoções, faz a gente ter comportamentos mais disfuncionais, faz a gente cair às vezes em alguns ciclos e manter a gente em alguns transtornos, seja qual transtorno que for, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno depressivo, seja transtornos mentais sérios, mais graves. Embora as descobertas sejam mais relevantes para países de alta renda com níveis moderados de poluentes externos, como os Estados Unidos e o Reino Unido, também existem implicações para países de baixa renda em desenvolvimento, com maior exposição à poluição do ar, como China e a Índia. Não sabemos quais são as consequências para a saúde mental de exposições muito altas à poluição do ar, mas essa é uma questão empírica importante que estamos investigando mais a fundo. Olha que interessante. Então, é uma coisa assim para, né, ficar, levar em consideração, até mesmo para, digamos, fortalecer, né, a questão sobre a questão da poluição, né, da luta aí, talvez por energias mais limpas e coisas nesse sentido. Tá? Eu sei que tem vários argumentos aí contra, a favor, na questão de energia mais limpa. Não é uma coisa tão simples como algumas pessoas querem colocar, né? Não dá para simplesmente eliminar o uso de combustíveis fósseis, na questão de carvão, enfim, todas essas questões, porque muitas vidas dependem disso também. Né? Então não é uma coisa tão simples dessa maneira, mas é uma coisa de se pensar, né? E como isso pode estar afetando a saúde mental das pessoas e como isso vai afetar a saúde mental das pessoas no futuro. E aí você pode, talvez no seu dia a dia, seja na sua cidade, seja na sua comunidade, seja na sua casa, enfim, no que você pode fazer, diminuir ao máximo
né, a exposição aí dos seus filhos, né, para quem sabe eles diminuam aí a chance de desenvolverem algum transtorno de saúde mental. Não é uma garantia, né, e como eles colocam aqui, é uma influência relativamente baixa, mas existe, né? Então é só interessante para você refletir sobre isso. Saber disso eu acho que é importante, é mais uma causa aí que pode ajudar a questão de saúde mental. E aí, por último, que eu quero falar aqui de coisas que eu peguei na internet falar, é de uma questão que aconteceu essa semana e tem a ver com saúde mental, a respeito aí da Naomi Osaka. Para vocês, se vocês não conhecem, ela é a atleta mais bem paga do mundo. Se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto, ela tinha ganho 330 milhões de reais em um ano, uma coisa nesse sentido. Então é a atleta mais bem paga do mundo. Não sei se é a atleta mais bem paga geral ou se é a feminina. Eu acho que, se não me engano, é a feminina. Mas enfim, de qualquer maneira. Então, esse artigo, por que é interessante isso? Ela é uma jogadora de tênis, tem 23 anos, é nova também. E teve um caso específico aí que aconteceu. Tá tendo lá o French Open agora, né? Não sei se acabou, mas enfim. Eu não tenho jogo de tênis. Mas enfim, tá tendo o French Open. E ela largou, né? Largou o campeonato por problemas, citando problemas de saúde mental. Então acho interessante a gente, eu, né, no caso, tô sozinho aqui, discutir um pouquinho sobre isso, tá? Isso aqui, reportagem da revista Time, né? Vamos novamente aqui traduzir para uma leitura mais rápida. Nós 4 vezes campeãs do Grand Slam de tênis, Naomi Osaka desistiu do Aberto da França, alegando ansiedade. Naomi Osaka retirou-se do Aberto da França na segunda-feira e escreveu no Twitter que faria uma pausa na competição. Uma reviravolta dramática para uma 4 vezes campeã do Grand Slam, que disse que experimentou ondas enormes de ansiedade antes de falar com a mídia e revelou que ela sofreu longos surtos de depressão. Acho que a primeira coisa para falar, né, sobre isso, e como eu comentei, né, é uma das atletas mais bem pagas, então assim, é uma pessoa que teoricamente, vamos colocar aí, hoje muito bem de vida, né? Bem de vida aí e tal. E como a ansiedade e a depressão não escolhe isso. Não escolhe isso. E eu sei que muitas pessoas às vezes acham que faz diferença, né? Na questão tipo, eu estaria muito bem se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse bem sucedido. No caso dela, ela é bem sucedida também. Isso não é uma verdade. Bom, mas depois eu comento mais sobre isso, né? O agente de Osaka, Stuart Dugid, confirmou em um e-mail para o The Associated Press que a segunda maior tenista do mundo estava desistindo antes da sua segunda rodada no torneio de Saibro em Paris. Saibro, se eu não me engano, é aquela terrinha vermelha. A jogada surpreendente veio um dia depois de Osaka, uma jovem de 23 anos, que nasceu no Japão e se mudou com a sua família para os Estados Unidos aos 3 anos. Ela foi multada em $15 mil por pular a entrevista coletiva após a vitória no primeiro turno da França, no Open da França, né? No Aberto da França. Ela também foi ameaçada por todos os 4 torneios do Grand Slam com possível punição adicional, incluindo desqualificação ou suspensão, se ela continuasse com a sua intenção, que Osaka revelou na semana passada no Twitter, de não pressionar durante Roland Garros. Aqui deixa eu só ver se a tradução direta aqui. De não pressionar. To do any press, tá falando assim, de não participar de nenhuma conferência, no caso, né, de conferência aí de mídia, né? Press aqui seria a mídia, tá? Então é de não participar de nenhuma conferência de mídia durante a Roland Garros. Ela enquadrou o assunto como um problema de saúde mental, dizendo que pode criar dúvidas sobre ter que responder a perguntas após uma perda. No caso, imagino aqui que ela está querendo dizer, deixa eu só ver a tradução. Brain matter. Certo.
Ela tá bem falando isso mesmo, no sentido que, por exemplo, se ela perdeu, né, se ela perder alguma questão e ela tiver as pessoas perguntarem para ela a respeito disso, isso vai criar dúvidas, né, na cabeça dela, dúvidas sobre a sua própria, eu acho que capacidade deve ser, né, coisas nesse sentido relacionadas à autoestima, talvez. Isso pode prejudicar a questão da saúde mental dela. Por um lado, né, ela tá certa, né? Se ela tem problema de saúde mental, isso realmente pode acontecer, né? Em primeiro lugar, sentimos muito e estamos tristes por Naomi Osaka. O resultado da saída de Naomi do Roland Garros é lamentável, disse o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Morreton, na segunda-feira. Desejamos a ela a melhor e a mais rápida recuperação possível. Estamos ansiosos para ter Naomi em nosso torneio no próximo ano. Morreton disse que os 4 torneios principais e os torneios de tênis profissional permanecem muito comprometidos com o bem-estar de todos os atletas e com a melhoria contínua de todos os aspectos da experiência dos jogadores em nosso torneio, incluindo a mídia, como sempre fizemos. No post de segunda-feira, Osaka falou sobre como lidar com a depressão desde o US Open de 2018, que venceu a derrotar Serena Williams em uma final repleta de polêmica. Eu nunca banalizaria a saúde mental ou usaria o termo levianamente, escreveu Osaka, explicando que falar com a mídia a deixa ansiosa. Acho que agora a melhor coisa para o torneio, os outros jogadores e o meu bem-estar é que me retiro para que todos possam voltar a se concentrar no tênis que está acontecendo em Paris, escreveu Osaka. Nunca quis ser uma distração e aceito que o meu momento não foi o ideal e a minha mensagem poderia ter sido mais clara. Ela continuou: qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sou introvertida e qualquer pessoa que me tenha visto nos torneios notará que geralmente uso fones de ouvido pois isso ajuda a diminuir a minha ansiedade social. Eu não sou um orador público natural e tenho grandes ondas de ansiedade antes de falar para a mídia mundial. Williams foi questionado sobre Osaka na segunda-feira, depois de vencer a sua partida na abertura na primeira sessão noturna agendada da história do aberto da França. Eu sinto muito por Naomi, sinto que gostaria de poder dar um abraço nela, porque sei como é. Já estive nessas posições, disse Williams. Temos personalidades diferentes e as pessoas são diferentes. Nem todos são iguais. Eu sou estúpido. Sou estúpido, outras pessoas são magras. Ela falou estúpido? I'm thick. Ela é mais digamos, fortinha, assim, né? Digamos assim. Estúpido. Tudo é estranho, né? Mas enfim, eu sou mais fortinha e outras pessoas são magras. Todo mundo é diferente e todos lidam com as coisas de forma diferente. Você apenas tem que deixá-la lidar com isso da maneira que ela quiser, da melhor maneira que ela achar que pode. Isso é uma coisa que eu posso dizer. Acho que ela está fazendo o melhor que pode. Osaka nunca passou da terceira rodada do Saibro Vermelho de Alberto da França. São necessárias 7 vitórias, blá blá blá. Aqui em Paris eu já estava me sentindo vulnerável e ansiosa, então achei melhor exercer o autocuidado e pular as coletivas de imprensa, escreveu ela. Os jogadores de tênis são obrigados a participar de coletivas de imprensa e solicitados a fazê-los. A multa máxima é de $20 mil, não é um grande problema, não é um grande problema para ela. A atleta feminina que mais ganha no mundo graças a contratos de patrocínio que totalizam dezenas de milhares de dólares. A saúde mental e a conscientização em torno disso é uma das maiores prioridades do WTA, disse a turnê do tênis feminino em um comunicado enviado por e-mail por um porta-voz. Investimos recursos significativos, pessoal e ferramentas educacionais nessa área nos últimos 20 anos e continuamos a desenvolver nosso sistema de apoio à saúde mental para a melhoria dos atletas e da organização. Permanecemos aqui para apoiar e ajudar Naomi de todas as maneiras possíveis e esperamos vê-la de volta à quadra em breve. Aí fala isso. Os outros jogadores, notadamente 13 campeões, blá blá blá, disseram respeitar o direito de Osaka de tomar uma posição, mas explicaram que consideram falar com repórteres como parte do seu trabalho. Muitos enviaram um tweet de apoio. Estou muito triste com o Naomi Osaka. Aspecto como atletas somos ensinados a cuidar do nosso corpo, talvez o aspecto mental e emocional seja esquecido. Isso é mais do que fazer ou não uma entrevista coletiva. Boa sorte, estamos torcendo por você. Stephen Curry 2 vezes MVP da
da NBA, escreveu que foi impressionante tomar o caminho certo quando os poderes não protegem os seus. Grande respeito. Então, uma coisa, né, que eu acho interessante, acho que começar a falar sobre isso aqui com vocês. Eu acho que essa situação da Naomi Osaka traz luz para muitas coisas diferentes, aí ao mesmo tempo que eu acho que podem trazer opiniões diferentes, visões diferentes sobre um mesmo tema. E que, sinceramente, tá? Sinceramente aqui, na minha visão pessoal, não existe uma resposta necessariamente certa aqui. Todo mundo sabe, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho também ansiedade social. É uma coisa difícil, é uma coisa chata, mas nós sabemos também que a maneira de você lidar com a sua ansiedade social não é evitando as coisas, né? É você enfrentando, é você trabalhando e se esforçando para fazer o que você teme. Sei que já deve ser difícil para ela realmente for na questão do esporte e tudo mais. Nova também, 23 anos, né? E isso pode ter ajudado ela na ansiedade social, mas não ajudou o suficiente. O que remete aí, o que claramente mostra que ela precisava de uma ajuda maior. De uma ajuda maior no sentido de fazer um acompanhamento mesmo, não sei se faz ou não faz, né? Mas claramente ela precisava fazer isso de alguma maneira para tentar trabalhar com essa questão. E aí a gente entra em algumas coisas, né? Bem complicadas aqui, né? A primeira coisa é como a saúde mental afeta todas as pessoas, né, possíveis. Você não tem controle disso, então ela não é questão de raça, não é questão de cor, não é questão de etnia, né, não é questão do gênero da pessoa, da sexualidade da pessoa, da orientação sexual, não é questão do nível social da pessoa e não é questão de sucesso. Tem sucesso ou não tem sucesso? Poxa, ela é a atleta feminina mais bem paga do mundo. Vai dizer que ela não tem sucesso. Então, assim, sucesso ela tem. Ah, mas sucesso não é só isso, não é dinheiro. Mas, cara, ela já foi campeã. Também ganhou da Serena Williams, que é super famosa também. Então, assim, sucesso tem. Né? A questão é que não basta essas coisas para as pessoas, tá? Cada pessoa tem o seu funcionamento, tem o seu jeito de agir. Então, eu acho que isso joga luz bem nessa questão novamente, né? Que muitos, seja ator, seja esportista, gente de esporte, gente da mídia, qualquer gente que é socialite, sei lá, todos nós temos aí a possibilidade de desenvolver um transtorno mental, porque isso é indiferente, ele não julga, né? O transtorno mental não julga essas coisas. Então isso é importante você saber, né, pra, poxa, quem sabe ter um pouco mais de empatia para as pessoas, saber que independente de quem a pessoa é, do que a pessoa vive, até mesmo do que a pessoa fala, ela pode ter um transtorno mental e você nem imagina. E aí você nem imagina o impacto que às vezes você tem na vida da pessoa, às vezes atacando ela, desejando que ela morresse, ou, sabe, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na relação com as pessoas. Claro que a gente tem que não ficar se limitando demais, não pode falar isso, não é isso, sabe, na questão no meio geral, mas eu falo na questão de atacar diretamente as pessoas. De atacar diretamente as pessoas pela opinião delas, porque elas pensam isso, porque elas pensam aquilo. Teve até um repórter que atacou a Naomi, falando que absurdo, que ela é mimada por ela não querer participar, blá 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 e tal. Cara, não é bem por esse lado, né? Assim, então aí traz a questão dos dois lados diferentes aí, né? Como um jogador comenta aqui, né? Que ele considera que faz parte aí da profissão, né? Que faz parte da profissão eles fazerem isso, né? A questão da coletiva de imprensa, que é aqui, ó. Faz parte, explicaram que considera falar com o esporte faz parte do seu trabalho. Então, se ela sabe disso, né? Ela sabe disso, ela sabe que faz parte do trabalho dela. Há quanto tempo que ela joga tênis, há quanto tempo que ela faz isso, que ela sabe que conversar com a coletiva de imprensa faz parte do trabalho dela. Há quantos anos atletas e jogadores fazem isso, participam disso e participam da coletiva de imprensa mesmo. E você vai dizer que nenhum deles tinha aí ansiedade social, por exemplo, né? Ou tiveram depressão ou qualquer coisa nesse sentido. Então é uma questão que se você sabe que faz parte do seu trabalho, que é assim que funciona e tudo mais, talvez você deveria se preparar mais e
aprender a lidar com isso e bola pra frente e seguir em frente com a sua vida, fazer o que você tem que fazer, que é a sua profissão e acabou. E aí você vai buscar meios de você trabalhar com isso e tal. Por outro lado, tem a questão que hoje as pessoas entendem, ainda hoje as pessoas entendem muito pouco a questão de saúde mental, elas não respeitam muito bem a questão de saúde mental. Então, por exemplo, e aí ficar multando ela por conta dessa questão e tal, né? Porque ela não queria participar. E ela fez o que ela achou melhor, que é se defender, né, na questão de se proteger. É tipo, não, eu vou então parar aqui, né? Parar de fazer isso. Vou sair do torneio e tal, porque não é pra mim. Eu acho que a minha saúde é mais importante e tal, né? Certo? Pensou isso. E é verdade. Então, ela tomou uma atitude pensando na saúde dela, pensando no que é melhor pra ela. E aí, pensando por esse lado também, então assim, também tem esse lado, né? Como a saúde mental da pessoa, ela é importante. Ela entendeu que a saúde mental dela é importante naquele momento. Ela sabia que ia afetar ela muito negativamente, principalmente que ela teve questões depressivas, como ela coloca. Aquilo poderia piorar a situação dela. E aí isso é maior, digamos assim, do que a profissão dela. Então isso, ela merece, digamos, um certo respeito por conta disso também. Por isso que eu falo que é uma coisa, não existe uma resposta simples, não existe o que é certo, o que é errado e tudo mais. A questão é que, assim, é torcer, né, para ela buscar aí a sua ajuda agora mais, né, talvez mais firme e tal, se ajudar com essa questão para poder voltar a jogar e enfrentar os seus medos, nem que seja começar devagar, né, como a gente sempre fala na terapia cognitiva mesmo, voltar devagar, se pouquinho em pouquinho e tudo mais, porque faz parte, e ela precisa aprender a lidar com isso se ela quiser continuar aí a trabalhar com isso, com esses sonhos e tudo mais. Porque não dá para mudar todo um sistema, tem essa questão também, né? Isso é muito importante. O sistema, ele precisa reconhecer, sim, que os atletas, as pessoas que têm problema de saúde mental, tudo mais, tem que buscar meios para tentar amenizar isso. Então, poderiam ter acordos aí. Tá bom, então você fala, mas fala por menos tempo, sei lá, faz uma coletiva de uma outra maneira, só por áudio. Não sei, sabe? Dá pra buscar. Ou as pessoas mandam as perguntas pra você e depois você responde, sabe? Por comunicado. Poderia ter uma maneira aí deles acharem um meio termo nessa questão, né? Dos dois, do atleta e do pessoal aí da organização. Por outro lado, é complicado pensar também em mudar todo um sistema por conta de uma pessoa que passa, que está sofrendo com isso e tudo mais. Então, infelizmente, o mundo não funciona dessa maneira. Não tem como mudar para uma pessoa, porque daí para uma outra pessoa, vamos supor, se muda todo um sistema, para uma outra pessoa pode ser diferente. O novo sistema pode ser pior, e aí prejudica ela, e aí, né? Então, conforme você vai mudando muito as coisas, sempre vai ter alguém que vai sair perdendo, que vai se prejudicar de alguma maneira. Então, não dá muito certo isso. Então, é uma questão que é muito mais complexa, né? Acho que é interessante, sim, ela ter priorizado sua saúde mental do que a profissão aí nessa questão, né? Tipo, não, vou sair porque vai fazer mal pra mim e tal, beleza? E desejo aí que ela realmente busque cada vez mais ajuda para evitar que isso aconteça, né? Porque abandonar a carreira também não rola, não vai dar certo para fazer isso. Ajuda para continuar, porque a sensação de conquistas, e tudo mais, isso é muito positivo e até mesmo ajuda bastante na questão de saúde mental. Então ela pode ajudar bastante ela continuar fazendo o que ela faz, tudo mais. Então essa é a outra coisa que eu tinha para comunicar aqui para falar com vocês, que eu tinha separado pra gente conversar. Então, é isso, né? É um recado aí sobre essa questão de saúde mental, que eu acho que é importante a gente refletir, né, sobre como é o estado de saúde mental, né, dos jovens e tudo mais, entendendo que não são coisas tão simples, entendendo que a mais variedade, né, a maior variedade possível aí de pessoas possuem uma saúde mental ruim, né, possuem uma saúde mental ruim. Isso é muito triste, mas é a realidade, é a nossa realidade. E a gente poderia, sabe, ter um pouquinho mais de empatia, né, pelas pessoas, ter um pouquinho mais de empatia, de amor e poder trabalhar melhor com as pessoas aí.
espero que ela melhore, enfim, que você também consiga com essa história, tudo isso, entenda que o seu vizinho, que o seu parceiro, que aquela pessoa que votou numa pessoa diferente de você, também pode sofrer, tá? De ansiedade, depressão ou qualquer outro problema, né? E você não faz ideia como isso é terrível, né? Às vezes você não sofre com essas questões. Então, vamos ter um pouquinho mais de amor, né? De empatia pelo próximo, de perguntar, de entender que a pessoa pode ter uma visão diferente do mundo, que a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo, e você não precisa atacar, né, a pessoa, você não precisa julgar ela, colocar ela pra baixo, chamar ela de burra, chamar ela de não sei o que, blá, 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 blá. A gente faz tudo isso e a gente prejudica o outro, assim, tremendamente. Então vamos, sabe, aí, né, melhorar essa questão, sabe, a gente transforma o mundo em um lugar melhor. Bom, era isso, né, que eu tinha pra falar pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Hoje a reflexão que eu tinha pra falar pra vocês era isso. Essa questão que aconteceu aí essas semanas sobre a questão da Naomi Osaka. E vamos torcer pra que dê tudo certo. Dê tudo certo com ela, com as pessoas envolvidas aí na sua vida, né? Dê tudo certo. E é isso. Então, lembrando aí pra vocês, se você quiser participar do próximo Falcocast aqui com a sua, de como a psicologia mudou a sua vida, seja você como psicólogo, seja você como estudante de psicologia, seja você como paciente, participa aí, tem o link aí na descrição, no formulário. Deixa eu só até ver, se eu não me engano, tá? Tem um link, que caso você às vezes esteja escutando, né, no podcast, aí não consiga o formulário, né? Acessar o formulário, vou ver aqui como fazer para você, caso acessar o formulário por um link do Bitly. Momento. Isso. É bit.ly, então é bit.ly/falcocast, tá? Simples assim. Então é bit, tá? bit.ly/falcocast. Falcocast. E aí você pode acessar lá o como a psicoterapia ou a psicologia transformou a sua vida. E aí você compartilha aqui com a gente aí no próximo, que vai ser no próximo mês, a gente fala sobre isso, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Vai ser uma gravação, mas tudo bem. E aí vou postar já daqui a pouco. Muito obrigado aí todo mundo que participou. E aí lembrando que os comentários que você comentar nesse vídeo, aqui se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo canal também, né, do Falcocast, se você estiver assistindo, os comentários eu vou ler depois na próximo podcast, certo? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Uma boa semana para vocês.